Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre transações de banco de dados. Então, o que é uma transação de banco de dados? Quando você modifica alguma coisa lá no banco de dados, ou seja, você insere uma informação, atualiza ou remove alguma coisa, você está alterando o banco de dados. Quando você faz uma consulta, você não alterou. Então, se você faz essas três operações, insere, modifica e deleta, você está modificando. E quando você modifica, num programa BAP, você tem que confirmar essa modificação, tá? E caso você tenha mandado alguma modificação e quer desfazer, você também pode. Então, tudo isso é feito por meio de uma transação. Uma transação é como se fosse um pacote de alterações que você faz, manda para o banco de dados, e quando você termina de alterar, você tem que confirmar ou desfazer. Você decide, tá? Então, depende, deu algum erro, você só inseriu uma parte da informação, você desfaz. Ah, não, toda a informação está ali, eu posso confirmar. Só mandar para o banco e confirmar. Beleza? Então, isso é uma transação. Commit work. O que esse comando faz? Ele faz justamente a confirmação das alterações que você está mandando para o banco, tá? Então, se você tem uma série de comandos, inseriu, deletou, atualizou, fez uns 10 comandos, quer confirmar, é só executar essa instrução commit work. A gente vai ver alguns exemplos mais para frente, tá? Rollback work. Essa instrução desfaz as alterações que você mandou para o banco. Então, mesma ideia do commit. Você está fazendo uma série de alterações. Terminou, só que você notou que tem alguma coisa faltando. Deu algum erro e está incompleto. Você tem que desfazer, tá? Porque a gente não pode deixar o banco com sujeira lá, com registros incompletos. Então, para manter o banco organizado, com dados válidos, você desfaz quando dá alguma coisa errada, tá bom? E o comando para isso é o rollback work. Exemplo 1. O que a gente vai ver a partir de agora, pessoal? Alguns exemplos de como usar o commit work, rollback work, como funcionam as transações na prática, tá? E eu separei aqui, então o exemplo 1, a gente vai tentar inserir o cabeçalho e um item válidos, tá? Os dois são válidos. E eu coloquei ali implícito porque a gente não vai digitar, não vai colocar a instrução commit work ou rollback work, porque se a gente não colocar, o próprio SAP ele dá um commit automaticamente, tá? Em algumas situações ele dá rollback, mas se você não fizer nada, não der nenhum erro, o próprio SAP dá um commit sem você escrever a instrução commit, tá? Então vamos lá. Deixei separado aqui então esse exemplo 1. Vamos analisar o que ele faz, tá? Aqui eu estou declarando a variável de cabeçalho da ordem de venda, que é SO, Sales Order, tá? Então tudo que tiver SO é referente à ordem de venda. Tem aqui então a variável que declara a estrutura, né, da ordem de venda, cabeçalho, e aqui o item da ordem de venda, tá? Aqui eu estou limpando a ordem de venda e estou preenchendo campo a campo, né? O ID da ordem de venda, a data de criação, que é ser date, hora de criação e o usuário que criou. Tá? Então estou preenchendo o cabeçalho da ordem de venda. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa, só que com o item. Estou limpando o item e preenchendo os campos do item. ID da ordem de venda, posição do item. Esses dois campos são a chave do item, tá? Incluindo o mandante, tá? Material, descrição do material, quantidade e preço unitário. Então, todos os dados do item. E o que a gente vai fazer aqui? Ó? Inserir, primeiramente, o cabeçalho do item. Tá? Em seguida, a gente verifica se essa inserção deu certo. Se sai sub RC for igual a zero, quer dizer que deu certo o insert. Beleza? Se deu certo, a gente vai verificar se o item ele tem quantidade maior que zero. Tá? Porque a gente só vai inserir se tiver quantidade maior que zero. Se tiver, ele vai inserir o item lá na tabela de banco de dados. Tá? Caso o item for zero ou menor que zero, né, negativo, ele vai escrever na tela uma mensagem de erro, né? O item 1, por exemplo, tem quantidade menor ou igual a zero, tá? Então é isso que o exemplo 1 vai fazer. Vai inserir o cabeçalho e o item, certo? Podem perceber aqui que não tem nenhuma instrução commit work ou rollback work aqui. Não tem, a gente não está mexendo com transação aqui, via comando, tá? Então, após executar esse trecho de código, como a gente não escreveu nada, ele vai dar um commit, tá? Se não der nenhum erro no programa. Ele vai dar um commit automaticamente, tá? Vamos lá? Vamos ver acontecendo.
Então eu deixei aqui um breakpoint, tá? Ele vai executar esse form que tem aquele exemplo 1, tá? E ele passa um parâmetro que é o 1, que é o número da ordem de venda, tá? Porque a gente vai conferir depois lá no banco como que tá lá. Beleza? Vamos lá. Executei aqui, ele parou no nosso break. Vou entrar aqui no exemplo 1. Ele está preenchendo o cabeçalho, está preenchendo o item. Beleza, chegou na parte de inserir o cabeçalho. Vou apertar aqui F5. Ele deu, ó, sai sobre esse tá 0. Ó. Se a gente conferir aqui, ó, tá 0. Então deu certo. Agora ele vai verificar se a quantidade do item é maior que 0. É, tá 2 aqui. Então ele vai inserir os dados do item. Inseriu. Então o que a gente fez? Inseriu o cabeçalho e inseriu o item. Ó. Aí o programa voltou para cá, só vai escrever aqui na tela fim do programa e eu vou apertar F8. Pronto. Agora a gente vai conferir como que está lá na tabela de banco, né? Que a gente inseriu o cabeçalho e item da ordem 1. Então vamos lá conferir? Eu fiz um programa para a gente conferir isso, tá? Vou alternar para ele. Beleza, vou executar o programa aqui para a gente visualizar os dados de cabeçalho e item. Então a gente inseriu a ordem 1. Então vamos confirmar. Tá aqui então o cabeçalho, ID, data de criação, hora de criação e quem criou. E aqui tem os itens, ó, só tem um item. O item material 10, descrição pilha, quantidade, valor unitário e aqui é o pos-NR, né? Que faz parte da chave do item. Então, deu tudo certo. A gente inseriu o cabeçalho e inseriu um item. Deu tudo certo. Por quê? No final do programa, ele deu um commit automaticamente, porque a gente não escreveu isso. Então, quando você não escreve commit e não dá nenhum erro no programa, dá um dump, ele vai fazer o commit automaticamente, beleza? Exemplo 2. Agora a gente vai inserir um cabeçalho válido, então o cabeçalho está ok, e o item está com um erro, tá? Novamente está implícito, a gente não vai escrever nenhuma instrução commit e nem rollback, beleza? Vamos ver como que se comporta. Vamos dar uma olhada antes aqui no exemplo 2. O que ele faz? Mesma coisa do exemplo 1, né? Tem a declaração do cabeçalho do item, preenche o cabeçalho, preenche o item, só que no item tem um detalhe aqui, ó. A quantidade, que é esse campo mange, ele está zerado. Então ele vai dar um erro justamente aqui, ó, porque ele vai validar que a quantidade não é maior que 0 e vai dar essa mensagem de erro. Não vai nem inserir o item, beleza? Vamos lá, vamos ver. Vamos executar esse exemplo. Vou entrar aqui, preenche o cabeçalho, preenche o item, inserir o cabeçalho lá, sai sobre RC, deu 0, então deu certo. Quantidade, está zerada, então ele não vai tentar inserir, ele vai pular para baixo aqui no else e vai dar a mensagem que o item está com quantidade menor ou igual a 0. Lembrando, não tem commit nem rollback work aqui escrito em nenhum lugar. E vai finalizar o programa. Deu a mensagem aqui, né, que o item 1 tem quantidade menor ou igual a 0. Agora a gente vai conferir lá nas tabelas, né, como que estão o cabeçalho e o item. Beleza, estou aqui no programa. Eu vou passar a ordem 2 agora. E a gente confere aqui que ele inseriu o cabeçalho, mas não inseriu o item. Tudo certo, porque na hora de inserir o item ele viu que a quantidade estava zerada e nem tentou inserir. No final do programa, como ele não achou nenhum commit work, nenhum rollback work, ele deu um commit automaticamente, porque não deu nenhum erro. Exemplo 3. Agora o cabeçalho está ok e o item está ok. Só que dessa vez a gente vai dar um comando commit ou rollback work. A gente vai colocar de forma explícita. Beleza? Vamos dar um exemplo. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo 3. Deixa eu ativar aqui. O que o exemplo 3 faz? Mesma coisa, ó. Declara variáveis, cabeçalho item, preenche cabeçalho, preenche item. A quantidade está 2 aqui no item. Vai inserir o cabeçalho, confere se inseriu, verifica a quantidade. Se tiver maior que 0, insere o item também. E logo após eu terminei, eu já inseri meu cabeçalho, já inseri meu item, não quero fazer mais nada no banco. Aí agora sim eu dou um commit work. Tá vendo? E caso, vamos supor aqui no comecinho, eu tentei inserir o cabeçalho da ordem e não deu certo, ele já vai dar um rollback work aqui, porque ele não precisa nem tentar inserir o item, porque se já deu erro no cabeçalho, eu já finalizo ali. Eu posso dar uma mensagem de erro lá para o usuário
e dá um rollback work. Então eu estou desfazendo a inserção do cabeçalho, né? Caso caia aqui, né? É claro que assim, se deu um erro em inserir o cabeçalho, não precisa nem dar um rollback, mas pode deixar assim também, tá? E aqui, caso dê certo, ele vai inserir, vai dar o commit, e caso dê um erro no item, né, porque a quantidade está zerada ou negativa, ele vai dar a mensagem, só que dessa vez a gente vai executar o rollback work explicitamente, tá? Então esse exemplo, podem ver que no caso de sucesso, inseriu todas as informações corretamente, a gente tem que dar um commit work no final, tá? Não deu certo em algum ponto, desfaz o que ele fez ali no banco, tá? Vamos ver esse exemplo na prática? Eu vou executar aqui. Vou entrar no exemplo 3. Lembrando que aqui ó, o pedido é o 3 agora. Estou inserindo o cabeçalho. Estou inserindo o item. Estou preenchendo, né? Na verdade, não inseri ainda. Agora eu vou inserir o cabeçalho. Deu certo? Deu 0 aqui. Quantidade, 2. Agora eu vou inserir o item. E agora eu vou dar um commit work. Então eu já fiz tudo o que eu queria. Inseri o cabeçalho, inseri o item. Posso confirmar lá no banco. Pronto. Confirmado. Deu o commit work. Seguindo aqui com o programa, ele só sai e finaliza. Vamos conferir lá o item 3, como que tá? O pedido 3, né? Então, tô aqui, ó. Vamos passar a ordem 3 e ver o que tem lá no banco, ó. Consultou o cabeçalho e consultou o item. Ou seja, estava tudo certo. O cabeçalho e o item, demos o commit, está confirmado lá no banco. Exemplo 4. Agora o cabeçalho está ok e o item está com um erro. Aí a gente vai usar os comandos de forma explícita, ou seja, a gente vai escrever para executar o comando, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada no exemplo 4. Aqui. Declaração de variáveis, cabeçalho item, preenche item. O item aqui está com quantidade de 0. Vai tentar inserir o cabeçalho. Vai verificar que a quantidade está 0, não vai tentar nem inserir aqui. Já vai dar a mensagem e vai dar o rollback para desfazer a alteração lá no banco, tá? Vamos executar então. Vou entrar aqui no exemplo 4. A ordem é 4 agora, né? Então vamos lá, vamos preencher. Vou inserir o cabeçalho. Deu certo. A quantidade do item tá 0? Tá. Então ele não vai tentar inserir nem dar commit work. Ele vai pular para cá, vai dar a mensagem de erro, né? Vai escrever na tela e vai dar o rollback work. Ou seja, ele vai desfazer o que ele inseriu até, o que ele modificou lá no banco até agora. O que ele modificou? Ele inseriu um cabeçalho, então ele vai desfazer isso, tá? Para não ficar pela metade de informação. Pronto, rollback work executado. E ele vai finalizar aqui. Vamos dar uma olhada lá na transação para ver como que está a ordem. Vou colocar aqui a ordem 4. Olha lá, o cabeçalho está vazio. Ele chegou a inserir, só que ele desfez depois, ele deu um rollback. Então aqui está tudo zerado o cabeçalho e não tem nenhum item. Exemplo 5. Comportamento com dump. Então a gente vai ver agora o que acontece se der um dump no meio da transação. Vamos lá, é o exemplo 5, eu vou entrar aqui. O que ele está fazendo? Declarando as variáveis, preenchendo o cabeçalho e o item. Inseri o cabeçalho e eu forcei um dump aqui, tá? Fiz uma divisão por 0 para forçar um dump. Ou seja, ele estava no meio da transação, ele inseriu um registro, só que não deu nem commit e nem rollback, tá? Então vamos lá, vamos executar para ver o que acontece. Preenchendo o cabeçalho, preenchendo o item. Inseri o cabeçalho, tá? Vamos ver, deu sucesso, né? Sai sobre C0. Só que não ocorreu nenhum commit nem rollback. Quando eu apertar aqui, ó, F5, ele tentou fazer a divisão por 0 e deu o dump, tá? O que aconteceu? Vamos lá, vamos ver se inseriu alguma coisa. Vou colocar aqui a ordem 5, que ele tinha tentado inserir um cabeçalho, né? E não inseriu nada. Por quê? Se não tivesse ocorrido o dump, ocorreria um commit automaticamente. Ele ia inserir pelo menos o cabeçalho. Só que como ele inseriu o cabeçalho e deu um dump, ele não dá o commit nesses casos, tá? Aí dá um rollback automaticamente.
Então tem casos que dá o commit, tem casos que dá o rollback. Quando não ocorre nenhum erro, ocorre um commit automaticamente, e se der um dump, alguma coisa que encerra o programa ali, ele dá um rollback. Aviso: use transações de banco nos seus códigos Z, exceto dentro do standard. Por que eu coloquei esse aviso? Para evitar problemas, tá? Então, se você está fazendo um programa Z, 100% Z, você pode usar commit work e rollback work à vontade, tá? Não tem nenhum problema. Agora, se você está mexendo em algum programa standard, seja modificando diretamente, ou via enhancement, exit, qualquer coisa assim, tome cuidado, tá? Só use commit work e rollback work se você tiver 100% de certeza do que você está fazendo, tá? Porque assim, geralmente a gente não sabe exatamente o que o standard fez antes de chegar naquele ponto. Ele pode ter feito várias alterações no banco, e se você der um commit work, ele pode mandar a coisa pela metade. E o rollback work é a mesma coisa. O standard fez várias alterações no banco e você está dando um rollback work, está desfazendo o que ele fez, e isso pode causar inconsistências dentro do SAP, tá? Então, 99% dos casos você não vai usar um commit work e rollback work dentro de um standard, tá? Deixa o standard fazer isso para você, tá? Vamos supor, se você está inserindo algum dado numa tabela Z, por exemplo, deixa o standard dar o commit work ou rollback work para você. Tem um jeito, por exemplo, você pode criar uma função e executar ela num processo diferente, aí lá, aquela transação ela é diferente, tá? Da transação que está dentro do standard. É uma exceção que você pode fazer para inserir um log de forma mais segura. Vamos supor, inserir alguma coisa numa tabela Z de uma forma segura. Seja inserção, remoção ou atualização, tá? Mas dentro do standard, daquele processo do standard, daquela transação, não execute um commit work ou rollback work ali, tá? Deixe a standard fazer isso para você. Chegamos à conclusão do vídeo, pessoal. Então a gente viu o que é uma transação de banco de dados, como ela funciona no SAP, né? O que a instrução commit work faz, rollback work. Viu alguns exemplos, né, de commit e rollback implícito, que você não tem que digitar o comando, não tem que colocar esse comando lá no seu programa. E explícito, onde você coloca o comando no seu programa. Então sempre tente colocar os comandos para você controlar a transação. Não deixa no final do programa ser executado automaticamente, tá? Então eu sempre prefiro digitar ali commit work quando eu terminei de fazer tudo que eu queria, ou rollback work quando eu tenho que desfazer o que eu fiz no banco, tá? E tem ali a parte de comportamento, né? Quando ocorre um dump, ele dá um rollback work automaticamente. E aquele aviso ali de você não usar commit work ou rollback work dentro de um objeto standard, tá? Porque isso pode causar problemas e inconsistências aí no SAP. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários e até mais.